Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, tranquilos e com saúde. Nós estamos aqui para dar continuidade à nossa aula de neuroanatomia, né, na parte prática, dentro agora desse novo modelo, né, desse novo formato que a PUC Minas adotou assertivamente, né, como uma medida protetiva a todos nós, preventiva e de contenção, né, a disseminação desse vírus que está aí, né, o Covid-19. Então, dando seguimento às atividades normais, sem prejuízos, né, nós vamos adotar somente essa nova ferramenta, essa nova modalidade, né, de ter aula aí. Vamos continuar juntos, não frente a frente, né, mas virtualmente, lado a lado, construindo o nosso conhecimento como sempre fizemos, tá bom? Para esta semana, nas nossas aulas práticas, nós havíamos combinado que íamos revisar e concluir algumas estruturas que ainda haviam ficado para observarmos lá nos nossos modelos anatômicos referentes àquela atividade 2. A teoria dessa atividade já foi concluída na última sexta-feira e agora, então, nos cabe concluir, né, essa parte prática, onde nós estamos vendo basicamente a estrutura do córtex cerebral, lobos, giros e sulcos, certo? Então, nós vamos recordar o que vimos em cada uma das vistas e, eventualmente, ir acrescentando algumas estruturas que ainda não tínhamos observado lá na prática, ok? Então, vocês estão vendo uma gravação da tela do meu computador, né? Então, nós vamos juntos relembrando cada uma das estruturas, tá? Então, vamos lá. Então, aqui nós temos o nosso hemisfério cerebral, né? Na verdade, o encéfalo inteiro. E em relação à estrutura do cérebro, nós temos lá os dois hemisférios, né? O hemisfério esquerdo, né? De um lado, o hemisfério direito, do outro lado, devidamente separados pela fissura mediana, como a gente já sabe, tá? Então, um hemisfério, o outro, e aqui separando os dois, a fissura mediana, ela corre, né, ela fica vaga aí, é um espaço mesmo, né, que vai até a região do corpo caloso, né? Somente aquele ponto que vocês veem que já tem, realmente já tem estrutura ali, tem tecido, é o corpo caloso, como tá apontando aí, ok? Então, vamos lá. Nós vamos começar pela vista dorsolateral, assim como começamos, né, na nossa aula prática. Então, nós sabemos que esse hemisfério, né, esse córtex cerebral, que é a estrutura que nós estamos estudando do hemisfério cerebral, pode ser dividido em lobos. Então, o primeiro lobo que a gente vai ressaltar aqui, né, para vocês na estrutura, deixa eu tirar o contador aqui, isso, o lobo frontal. Então, a gente sabe que esse lobo frontal, ele se inicia a partir daqui, né, do sulco central, e ele vem rostralmente. Então, todo esse conjunto de giros e sulcos compõe o o lobo frontal. Nesse lobo frontal, logo à frente do sulco central, nós temos o giro pré-central, ok? Então, sulco central, giro pré-central, delimitado anteriormente pelo sulco pré-central, ok? Depois, nós temos, saindo desse sulco pré-central, dois outros sulcos que delimitam três regiões aqui anteriores, né? Então, nós temos o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior, delimitando o giro frontal superior, o giro frontal médio e o giro frontal inferior, tá? Nesse giro frontal inferior, nós ainda temos três regiões importantes que eu delimitei com vocês por conta da função de linguagem no hemisfério esquerdo, que seria a parte opercular, a parte triangular e a parte orbital ou orbitária do giro frontal inferior, certo?
E ainda, lembrando que eu já comentei com vocês que tanto o giro pré-central quanto os giros frontais superior, médio e inferior são regiões bastante vinculadas com a parte motora, tá? Do sistema motor. Fora isso, no córtex pré-frontal, no córtex do lobo frontal, nós ainda temos uma região, aqui ele passa um pouco da conta na hora de marcar essa região, tá? Não se atentem muito a isso, mas essa região da pontinha aqui, né? A parte mais rostral desse lobo frontal é a área pré-frontal ou córtex pré-frontal, que vai ter muita ligação com o sistema emocional, regulação de comportamento, cognição, atenção, né? Então, funções bem diferentes e não relacionadas aí ao sistema motor, ok? Então, a gente vê aqui nessa vista a região dorsolateral da área pré-frontal, ok? Depois eu vou mostrar uma outra imagem, ela vai estar um pouquinho mais bem delimitada para vocês, mas eu sei que vocês lembram que ela realmente vai estar só aqui, mais nessa pontinha, né? Aonde está terminando os giros frontal superior, médio e inferior. Então, essa pontinha aqui já é a área pré-frontal, ok? Passando, seguindo aí, né? O lobo parietal. O lobo parietal, né? Então, ele está posteriormente ao sulco central, certo? Então, eu tenho o sulco central aqui, né? Então, toda essa região seria o lobo parietal. Logo atrás do sulco central aparece o giro pós-central, ok? Que é esse marcado aqui, delimitado posteriormente pelo sulco pós-central, certo? Então, esse sulco pós-central delimita, junto com o sulco central, o giro pós-central. Temos ainda aqui dois lóbulos, né? O lóbulo parietal superior e o lóbulo parietal inferior, devidamente divididos pela presença de um sulco, que seria o sulco intraparietal, tá? Então, o sulco intraparietal, ele parte da sua origem aqui no sulco pós-central, então o sulco intraparietal estaria aqui, abaixo dele o lóbulo parietal inferior, acima dele o lóbulo parietal superior, ok? Lembrando que no lóbulo parietal inferior nós temos dois giros importantes, um aqui no fim do sulco lateral, que a gente já vai lembrar já, que seria o giro supramarginal, e aqui na sequência o giro angular, ok? Então, se vocês lembrarem de ver isso na peça, lá no modelo anatômico, a gente fazia que nem um M, né? Se vocês lembrarem, a gente via um M lá. Primeiro, o sulco supramarginal e aqui o o giro supramarginal e aqui o giro angular, ok? Passando o próximo lobo, o lobo temporal, né? Tem a parte anatômica dele bastante simples, bastante fácil, né? Então, aqui a gente tem o sulco lateral, um sulco bastante proeminente, que divide o parietal e o frontal do lobo temporal. No lobo temporal, nós temos dois sulcos que delimitam três giros. Esse primeiro sulco, sulco temporal superior, aqui o sulco temporal inferior, delimitando o giro temporal superior, o giro temporal médio e o giro temporal inferior, ok? Vou aproveitar a presença do sulco lateral para lembrá-los, né, de um giro que está lá no fundo desse sulco lateral, que é a ínsula ou lobo insular. E nós já vamos ver já. E lá junto com a ínsula vai aparecer mais um giro do lobo temporal, tá? Então já eu vou passar para vocês, né? Vou mostrar a ínsula, as suas particularidades e junto com isso vai vir mais um girozinho que tá lá na profundeza, ele não tá aqui superficial, tá? Mas que pertence também a este lobo temporal. E para concluir essa vista dorso-lateral, o lobo occipital.
tá? Então, a região mais posterior desse córtex cerebral constitui o lobo occipital, ok? Beleza. A ínsula, então, só pra gente lembrar, eu falei que eu ia falar sobre ela, né? A ínsula, ela aparece lá no fundinho desse sulco lateral. Eu vou colocar uma outra tela aqui, né, que me permite mostrar essa ínsula um pouco melhor para vocês, ok? Então, aqui, ó, eu tenho a ínsula. Então, na verdade, aqui foram feitos cortes sagitais de lateral, né, vindo para medial, até que a gente consegue enxergar e dissecar certinho, né, essa ínsula. Então, a gente vê um conjunto de giros e sulcos aqui. Então, o lobo insular ou ínsula. E logo atrás da ínsula, já vindo um pouquinho abaixo, então póstero inferior a esta ínsula, aparece um giro aqui que é bastante importante, que é o giro temporal transverso anterior. Por que é que eu tenho que mostrar esse giro tão pequenininho que está aqui, póstero inferior a essa ínsula? Porque ele, como está mostrando aqui, ó, ele é a nossa área auditiva, tá? Então, ele que faz o processamento das informações sonoras e nos dão o sentido da audição, tá? Então, esse é um giro bastante importante, giro temporal transverso anterior, que está ali póstero inferior à ínsula. Aqui, a gente tem também uma vista dessa ínsula, eu vou voltar um pouquinho, né, a ínsula como um todo. Lembra no fundo do sulco lateral, como eu disse, naquele corte que eu mostrei anterior, eu falei que haviam sido feitos cortes sagitais, né, até chegar na ínsula. Aqui ele afastou, né, as bordas do sulco lateral e lá no fundo a gente consegue ver a ínsula. É assim que a gente faz com os nossos modelos, né? E se a gente olha essa ínsula, a gente vê que a ínsula, ela tem um sulco bastante importante, que é esse sulco aqui que fica bem no meinho da ínsula, então, portanto, é chamado de sulco central da ínsula, que divide essa ínsula numa porção anterior e em uma porção posterior, tá? A parte mais anterior dessa ínsula constitui os giros curtos da ínsula. E a parte posterior, que agora vai ficar verdinha, essa parte posterior da ínsula constitui os giros longos da ínsula, tá? Então, os giros curtos, giros longos, separados pelo sulco central. Lembrando, nesse modelo aqui, se eu abrisse um pouquinho mais aqui nessa região, então, póstero inferior a essa ínsula, eu encontraria aquele giro temporal transverso anterior que eu mostrei para vocês lá na outra imagem, ok? Tudo bem? Ótimo, então nós vamos, continuar. Vamos voltar aqui e vamos voltar o nosso encéfalo inteiro, né? Para que a gente possa continuar. Então, revimos, né? Toda a vista dorsolateral, revimos a ínsula e acrescentamos nessa ínsula alguns detalhes, que é a presença do sulco central da ínsula, giros curtos e giros longos. E no lobo temporal, acrescentei a presença do giro temporal transverso anterior, que é aquele giro que está profundo ali pertinho da ínsula, tá? E tem função aí relacionada com a nossa audição. Olhando agora esse encéfalo pela vista inferior, eu vou colocar na tela grande, vamos aumentar um pouquinho, isso. Então, olhando esse encéfalo agora pela vista inferior, né, nós reconhecemos aqui o lobo temporal, certo? Onde eu tô passando a mãozinha. E aqui na frente, o lobo frontal, ok? No lobo temporal, eu não vou acrescentar nada, o que a gente tem aqui é um restinho do giro temporal inferior, tá? Que não tem mais nada que depois vá ser funcionalmente necessário nesse momento. Eu já falei isso para vocês, tem vários giros e sulcos menores, né, que eu acabo não apontando nesse momento, porque eu dou ênfase às coisas que vão ser funcionalmente mais proeminentes
né, nesse momento, tá? Aqui na frente, né, no frontal, essa região toda é uma região que pertence à área pré-frontal, certo? Então, aqui é a região orbital ou orbitária da área pré-frontal. Nós já havíamos comentado isso também na nossa prática, tá? Nessa área, tem algumas coisas que eu preciso acrescentar. Aqui, nessa região, eu tenho o nervo olfatório, tá? Nós vamos estudar esse nervo olfatório, o primeiro par craniano, né, um pouquinho mais adiante, mas a gente já vai saber que ele está localizado anatomicamente lá no lobo frontal, né, na região inferior ou na região orbital, orbitária, né, dessa área pré-frontal, tá? Se vocês observarem embaixo, aqui está o nervo olfatório, tá vendo? Aqui tem um sulco, na verdade ele está alojado dentro de um sulco. Esse sulco é o sulco olfatório, ok? Medialmente a esse sulco olfatório, onde eu estou passando a mãozinha agora, de um lado e do outro, existe o giro reto, tá? Então, é uma área bem lisinha, bem retinha, né, que acabou sendo denominada de giro reto. Então, se eu vier de medial para lateral, eu estou tendo o giro reto, o sulco olfatório e alojado nesse sulco olfatório, o nervo olfatório, tá? Vocês veem que a hora que eu mudo o mouse aqui, ele muda o nome, né? Nervo olfatório e aqui o bulbo olfatório, né? São partes, estruturas desse nervo olfatório que nós vamos estudar depois. E essa região toda lateral ao sulco olfatório é uma região de sulcos e giros que no conjunto nós vamos chamar de sulcos e giros orbitários ou orbitais, tá? Existe um pouquinho de diferença na nomenclatura na literatura aí, né? Então, giros e sulcos orbitários ou orbitais, ok? Então, isso seria a vista inferior, né, que a gente tem do hemisfério e do córtex cerebral, que a gente tem de mais importante para verificar aí nesse momento, ok? Para ver o sagital mediano, eu vou me apropriar de uma outra imagem que já está aqui na tela para vocês, tá? Que vai ficar um pouco mais fácil da gente recordar o que já viu e acrescentar o que faltou, certo? Então, nós começamos pelo corpo caloso, se vocês lembrarem, né? Nós fizemos uma sequência de caudal para rostral e depois de rostral para dorsal, tá? Então, vamos seguir a mesma sequência. Então, aqui a gente tinha o corpo caloso, né? Nas suas regiões, o rosto, o joelho, o tronco e o esplênio. Vamos baixar aqui para aparecer o nominho. Olha lá, ó, tá? Rosto, joelho, tronco e esplênio do corpo caloso. Né? Delimitando esse corpo caloso aqui em cima, a gente tem o sulco do corpo caloso e circundando aqui o corpo caloso existe um giro, que é o giro do cíngulo, tá? Esse giro do cíngulo começa aqui, junto com o corpo caloso, vai fazer toda a voltinha e ele vem terminar numa região, tá vendo que ele fica fininho aqui? Isso, essa região a gente chama de istmo do giro do cíngulo, tá? Istmo do giro do cíngulo. Então, essa região bem estreitinha aqui, na verdade, é a região que vai me fazer a transição com mais um giro que tem aqui, que depois a gente vai ver, né? Que é o giro parahipocampal, ok? Giro parahipocampal e depois aqui o uncus, tá? O uncus é uma região bastante importante, é vinculada também com o olfato, né? E o giro parahipocampal já pertence aí ao processamento emocional, nosso sistema límbico, tá bem? Então, fazendo um contorno inteiro, nós temos aqui, ó, o giro do cíngulo, o istmo do giro do cíngulo, o giro parahipocampal, vou abaixar agora para vocês verem o nominho aqui, ó, giro parahipocampal e o uncus, certo? Ó, uncus.
Tudo bem? Beleza. Então, vamos continuar ali na nossa parte superior, né? Esse giro do símbolo, ele é delimitado aqui superiormente pelo sulco do giro do símbolo, né? Que vem até aqui. Lembra? Né? Então, eu tenho o sulco do giro do símbolo e o ramo marginal do sulco do símbolo. E continuando aqui, ó, que parecia que era uma continuação do sulco do símbolo, era o sulco subparietal, certo? O sulco subparietal. Agora, vamos ver essas estruturas aqui, né, de giros que estão aqui superiormente a esse sulco do símbolo. Então, essa região aqui da frente é a região do pré-frontal, né? É a parte sagital ou medial do pré-frontal, ok? Então, o pré-frontal vai ter as suas 3 porções, dorso lateral, orbital e medial ou sagital, tá? Usa-se até mais medial do que sagital. Então, a parte medial do pré-frontal. Aqui, a gente tem a continuidade do giro frontal superior, certo? Ele vai até a presença desse primeiro sulco bem na vertical aqui, que é o sulco paracentral, certo? Isso vocês vão lembrar, nós vimos na aula. Sulco paracentral. Atrás dele, o giro ou lóbulo ou área, tem as 3 denominações, paracentral, que é delimitada posteriormente por aquele ramo marginal do sulco do símbolo. Atrás, posteriormente a esse ramo marginal do sulco do símbolo, existe o pré-cúneus, que já é parietal, né? O pré-cúneus. Aqui, o sulco parieto-occipital, que nesta vista consegue delimitar claramente parietal de occipital. Depois aparece o cúneus, que é aquele triângulo, né, que está lá no occipital, na sua vista sagital mediana. Então, o cúneus, delimitado inferiormente aqui pelo sulco calcarino. Essa região aqui próxima ao sulco calcarino também tem uma importância muito grande, porque vai estar ligada ao processamento visual, certo? Então, essas seriam as áreas no sagital mediano. Só lembrando, pré-frontal na sua vista medial, na sua porção medial, giro frontal superior, né? Aqui sulco paracentral, lóbulo, giro ou área paracentral, ramo marginal do sulco do símbolo, pré-cúneus, sulco parieto-occipital, cúneus e sulco calcarino. E vindo, né, de caudal para rostral, o corpo caloso nas suas porções do rosto, joelho, tronco e esplênio, o sulco do corpo caloso, o giro do símbolo, o istmo do giro do símbolo, o giro para-hipocampal e o uncus. E o sulco do giro do símbolo com o seu ramo marginal. Ok? Muito bem, tá? E para concluir, né, nós tínhamos também nessa atividade 2 recordado e colocado alguns detalhes a mais a respeito do desenvolvimento embriológico do sistema nervoso, e é muito importante que façamos a correlação entre as principais divisões, né, nas vesículas, nas dilatações, na verdade, desse sistema nervoso ao longo do desenvolvimento embriológico, né, com as estruturas anatômicas que eles vão determinar. Então, só lembrando, né, o nosso cérebro, ele é formado a partir das vesículas, da vesícula prosencefálica, do prosencéfalo, né, sendo que deste prosencéfalo que forma o cérebro, né, o telencéfalo é responsável pela parte dos hemisférios cerebrais e o diencéfalo aqui pela parte do diencéfalo mesmo, onde a gente vai ter as estruturas que o compõem, tálamo, hipotálamo, epitálamo e
subtálamo, que nós vamos estudar depois, tá? Então, o diencéfalo vai formar o diencéfalo mesmo, né? E o telencéfalo formando a estrutura toda que compõe o hemisfério cerebral, certo? Os dois juntos, diencéfalo mais telencéfalo, formam o prosencéfalo no desenvolvimento embriológico, né? Eles, na verdade, advêm desse prosencéfalo e aqui os dois formam o cérebro. Aí depois nós temos aqui, né, as vesículas, as dilatações inferiores, que seria o mesencéfalo, que vai dar origem ao mesencéfalo mesmo, né? O metencéfalo, que vai dar origem à ponte e ao cerebelo, e o mielencéfalo, que dá origem ao bulbo, ok? Então, aqui nós temos a determinação de todas as partes anatômicas para as quais podemos fazer a correlação com as dilatações do tubo neural, né, que ocorrem durante o desenvolvimento embrionário. Bom, eu acho que era isso que a gente tinha para falar, né, para falar com vocês. Eu acho que vimos tudo o que tínhamos, né, que ver nesse momento. E quero me deixar aqui à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, né? Podem me contactar, eu vou deixar um fórum aberto, né, para vocês poderem postar ali suas dúvidas, ok? E fiquem à vontade para me procurar, tá bom? A gente se encontra na sexta-feira, nós vamos ter aula teórica. E aí nós vamos conversar mais um pouquinho, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, mantenham-se saudáveis, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau, gente!